Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Episódio 3. O Diálogo. A base estava à beira do colapso. Depois da minha descoberta, o comando militar decidiu agir. Não importava que os alienígenas estivessem tentando se comunicar. Para eles, as mortes eram um ataque, uma afronta à nossa soberania. Chega de mortes inexplicáveis, disseram. A ordem era clara. Destruir a nave e encerrar a operação. Eu sabia que isso era um erro. Passei as últimas horas recluso no laboratório, revisando as sequências luminosas e as gravações dos padrões de morte. Eles não estavam apenas matando, cada morte seguia um propósito. Havia uma lógica ali, uma tentativa de construir algo, uma ideia, uma mensagem. Mas era uma lógica alienígena demais para nossa compreensão imediata. Tentei argumentar com o comandante. Expliquei tudo. As respostas, o padrão, o significado da morte como linguagem. Mas ele me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Se o preço de falar com eles é perder vida humana, então não vale a pena. Mas e se essa comunicação for a chave para algo maior? E se eles estiverem tentando nos dar conhecimento, tecnologia ou mesmo entendimento? Eu não vou sacrificar mais ninguém para descobrir. E ele desligou, encerrando a discussão. O bombardeio estava marcado para meia-noite. Eu sabia que eu só tinha uma chance. Quando todo mundo estava ocupado com os preparativos, voltei para a sala de observação. O alienígena que antes se aproximava do vidro ainda estava lá, imóvel, quase que como se me esperando. Peguei o projetor de luz e programei a sequência que eu acreditava ser o convite ao diálogo. Ao ativá-la, a dor voltou imediatamente, forte e esmagadora. Eu caí de joelhos, sentindo minha mente ser atravessada por algo vasto e incompreensível. Eles responderam. As luzes se intensificaram, os padrões se tornaram frenéticos e a sala pareceu se encher de um som que eu sabia que não estava realmente lá. Minha visão escureceu por um momento. E então eu vi. Imagens, conceitos, ideias, não palavras, mas sensações. Pedaços de uma mensagem maior que meu cérebro humano não conseguia compreender completamente. Eles estavam nos mostrando algo, um vislumbre de algo que eles viam no universo, um mapa de conceitos tão avançados que parecia tocar o infinito. E então entendi. Eles não eram inimigos nem aliados, eles eram exploradores. Para eles, a morte era um meio de criar um vínculo mais profundo, uma troca de significados essenciais. Eles não conseguiam entender que para nós isso era devastador. Eu desmaiei, e quando acordei o relógio marcava 11h45, não tinha muito tempo. Corri para o centro de controle e o comandante estava lá, pronto para dar ordem. Para, eu consegui, eu gritei interrompendo. Conseguiu o quê? Entender. Eles não nos veem como nós nos vemos. Para eles, a morte não é um fim, é um início. Eles acham que estão nos dando algo, não tirando. E o que exatamente eles estão nos dando, doutor? Eu hesitei. Era impossível traduzir o que eu havia visto, mas eu sabia que era importante. Uma forma de transcendência, respondi. Ele balançou a cabeça e disse: é tarde demais. Antes que eu pudesse argumentar, as luzes de alerta começaram a piscar. O bombardeio havia sido iniciado. Explosões sacudiram o solo e os alienígenas reagiram. Suas formas se desintegraram, transformando-se em uma luz ofuscante que encheu a sala. Senti a mesma pressão na cabeça, mas dessa vez era diferente. Não havia dor, apenas um calor reconfortante. Fechei os olhos e por um momento eu compreendia tudo.
o universo, o propósito deles e até o nosso lugar em algo maior. Quando abri os olhos, o monolito não estava mais lá, havia desaparecido. E eu fui o único a sobreviver ao bombardeio. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa, eles conseguiram se comunicar, e nós falhamos em entender. O que me assombra até hoje não é a memória das mortes ou das luzes, é a sensação de que naquele último instante eu disse algo a eles também, e talvez, em algum lugar, eles estejam tentando entender.